estaduais. Nem mesmo vocês, as entidades dos servidores federais, têm delegação para negociar a sistemática de negociação coletiva, o exercício de direito de greve, em nome de servidores de estados e municípios, na verdade. Nem vocês pretendem fazer isso. Portanto, há algo de errado nesse processo que precisa, a meu ver, também, nesse aspecto particular. Pode parecer bobagem isso que eu estou falando, mas é importante que essas coisas sejam sanadas, porque essas bobagens costumam aparecer no fim do processo. Costuma aparecer na hora do projeto de lei ser assinado, na hora de ele entrar no Congresso Nacional, na hora em que alguns setores que então não participaram de todo esse processo, corretamente se põem contra ele, porque não tiveram a oportunidade de ser ouvidos. Particularmente na parte de organização sindical e na parte da negociação coletiva, mas também no direito de greve, quem é o titular da liberdade e o titular da autonomia que a Constituição prega? Quem é o titular desse direito? São os servidores. O Estado não é o titular da liberdade e autonomia sindical. O titular desse direito são os servidores. Quem tem que dispor desse direito, quem tem que decidir sobre ele, são os servidores. O Estado pode ter a iniciativa de conversar, de se colocar como mediador, de buscar alternativas, no sentido de encaminhar um projeto de lei, já que a iniciativa, nesse caso, pode ser do Presidente da República. Mas o titular desse direito são os servidores. Então, se qualquer segmento dos servidores não estiver envolvido nesse debate, muito licitamente ele pode questionar no debate todo. Então é preciso ter o cuidado de envolver esses setores, sobretudo estados e municípios, se nós estamos falando de um projeto de lei válido para todos. Se nós estivéssemos falando do regimento interno de uma negociação coletiva, cuja regra é geral, mas nós vamos agora aplicar o regimento interno no âmbito federal, aí sim a Secretaria de Recursos Humanos quem deve proceder ao debate sobre o regimento interno, porque daí a relação é patrão e empregado, entre os servidores e o Estado, aqui no caso, o governo federal. Então a proposta está nessas três partes, envolve os três poderes, aí mais uma vez a necessidade de que também os segmentos sindicais dos três poderes estejam presentes. Mas é só uma ressalva, só um cuidado que eu passo a vocês para que vocês debatam e reflitam sobre essa preocupação. No aspecto da negociação coletiva, o que diz a proposta que até aqui foi conversada? Em primeiro lugar, todo o preâmbulo do projeto de lei, já falei isso um pouco mais cedo, afirma princípios que nós sempre defendemos. Reconhece, por exemplo, que existem conflitos de interesses entre os servidores e o Estado. Pode ser que vocês leiam essa frase lá no projeto de lei e achem ela apenas bonita, mas ela enfrenta e se contradiz com todo o direito administrativo voltado aos servidores públicos construído no Brasil até aqui. Porque o direito administrativo, erradamente, certos considerando, e o preâmbulo lá do projeto de lei, diz que não pode ter conflitos de interesses, que não é admissível que vocês possam opor ao Estado os interesses privados de vocês, quando o Estado, teoricamente, representa os interesses da coletividade. Por isso que o Supremo diz que vocês não podem ter direito adquirido ao regime jurídico, que a lei para vocês pode ser mudada a qualquer momento. Então vejam que na essência da construção desse axioma, desse dogma jurídico, há uma visão de Estado, e o Estado se sobrepondo a uma parte da classe trabalhadora que vocês são, subjugando essa parte dessa classe trabalhadora e dizer que ela não pode opor os seus interesses de classe e de categoria, não pode opor os interesses do Estado. Esse é um debate do campo jurídico riquíssimo. Se nós conseguirmos de fato avançar, vai significar a mudança de muitos dogmas, de muitos livros de direito administrativo do país afora. Eu não conheço nenhum administrativista, por mais que alguns tenham um pensamento avançado, que admitam um conflito de interesses entre os servidores públicos e o Estado. Portanto, aqui vocês não vão enfrentar um debate qualquer quando isso for a apreciação da Advocacia Geral da União,
e a Casa Civil da Presidência da República, porque precisa analisar lá os aspectos constitucionais dessa minuta. Sugiro, então, nesse caso, que a gente procure que a Conselho proponha, junto com outras entidades nacionais, a realização de um evento, de um seminário, que nós possamos convidar alguns desses juristas de renome, esses que escrevem os livros de direito administrativo, para debater com eles a necessidade de mudança desses dogmas, né, de adaptação dessa visão antiga, atrasada, da relação do trabalho e do serviço público, para que eles talvez venham para o nosso lado e lançar uma visão jurídica diferente e nos dar força no momento que essa visão jurídica for confrontada no Congresso Nacional. Mas óbvio que esses considerandos estão lá, nos preâmbulos do projeto de lei, e é muito positivo que esteja. Está lá a completa aceitação do princípio da liberdade e autonomia sindical. Só que precisa ter consequência nesse caso. E as consequências são objetivas. São lá no Ministério do Trabalho e Emprego, no registro. São nos locais de trabalho de funcionalismo público, com a Secretaria de Recursos Humanos baixando a orientação normativa, dizendo é livre o acesso dos sindicatos a todos os locais de trabalho. Enquanto ela não disser isso, ela está professando a liberdade sindical, mas não está praticando. E quem tem que praticar, nesse caso, é a Secretaria de Recursos Humanos, porque ela tem poder normativo em toda a administração pública federal. Positivo, então, que esteja lá como premissa, como conceito, como considerando toda a elaboração do projeto, mas há consequências para frente. É positivo que o projeto de lei abarque as 3 esferas governamentais, com aquela ressalva que eu já fiz há pouco, se há ou não competência da SRH para isso. Mas é positivo por quê? Porque eu não tenho dúvida de que o projeto de lei que regulamenta a greve, negociação coletiva e liberdade de organização sindical no setor público tem que ser um projeto nacional que se imponha a estados e municípios. Vocês precisam levantar, olhar para cá e dizer, vamos ver como nós aqui somos fortes. Agora parem um pouquinho e olhem para os municípios do interior do Brasil. O prefeito mora do lado do servidor. O chefe mora do lado do servidor. Lá, muitos dos sindicatos é o prefeito que cria, para que sejam subservientes à prefeitura. Portanto, se não vier uma norma central, nacional, que obrigue esse livre exercício, que assegure esse livre exercício de sindicalização, de greve e de negociação, se deixarmos os prefeitos do Brasil regulamentarem, nós estamos dizendo aos nossos companheiros servidores municipais que eles não terão jamais o direito à livre organização sindical, à negociação coletiva e à greve. Ou pelo menos não no patamar em que vocês pretendem poder exercer e vem tentando exercer esses anos todos. A proposta remete também ao regimento interno. Então ela define normas gerais e remete ao regimento interno. Aí sim, cada esfera de governo elaboraria um regimento interno para o funcionamento dessa negociação coletiva. Aí estabeleceria então prazos, qual é prazo de apresentação de pauta, prazo para resposta, enfim, todos os elementos necessários à negociação de fato do seu cotidiano estariam no regimento interno. Eu penso que deva ser assim também, porque é evidente que nós não podemos, numa regra de caráter nacional, que inclusive se aplique a estados e municípios, querer descer a detalhes da organização sindical que pode não se reproduzir no município dos moldes que ela existe no âmbito nacional. Então eu preciso dizer das linhas gerais, das diretrizes gerais, e aí adequar depois ao meu âmbito, cumprindo as diretrizes gerais, criar um regimento no meu âmbito federal, cada regimento no âmbito estadual e assim por diante. É positivo, então, que o regimento interno preveja dessa forma, que ele preveja o direito livre de apresentação de pauta, que também é positivo, a definição de prazos regimentais, mas ele traz um elemento que me preocupa. Ele diz que também terá que definir esse regimento interno os critérios de representatividade. Gente, eu repito, a tutela, o titular do direito